Bem-vindo ao OCCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, transmitido diretamente aqui do 12º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Nosso objetivo é explorar as últimas tendências relacionadas à oncologia. Eu sou Carla Chaves e tenho a honra de mediar essas conversas durante todo o evento. E já para a nossa primeira rodada de conversas, nós recebemos aqui a doutora Isabela Negreiros e o doutor William Fuzita para falar mais sobre as últimas tendências no tratamento de câncer de pulmão. Muito boa tarde, um prazer ter vocês aqui. Eu já começo perguntando o que a gente pode destacar, o que a gente vai ver como principal destaque aqui no Congresso relacionado ao tratamento de câncer de pulmão, doutora. Boa tarde, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse bate-papo. E câncer de pulmão eu considero aí o mais empolgante de todos os tumores com relação a inovações e novos arsenais terapêuticos e novas descobertas. Então a gente está bem empolgado aí com o que a gente vai discutir durante esse congresso e recentemente tivemos o nosso Congresso Mundial de Câncer de Pulmão e também o Congresso Europeu de Oncologia Clínica que aconteceu esse mês. Então temos dados quentinhos aí para estar junto com grandes experts no assunto e poder consolidar mais esse conhecimento. O que o senhor destaca, doutor? Primeiramente, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho. E realmente, os dados estão super quentinhos, por causa dos congressos e suas apresentações, e corrobora com o tema do nosso congresso aqui da Oncoclínicas, que é inovação e eficiência que acaba se traduzindo em sustentabilidade. Então, divulgar conhecimentos novos, tecnologias novas e aprender qual que é o melhor sequenciamento de tratamento para o câncer de pulmão, o resultado é que a gente pode levar melhor eficiência nos tratamentos para os nossos pacientes, os pacientes terem melhores qualidades de vida, maiores sobrevidas e, além disso, também relacionado à economia, à sustentabilidade. Então, a gente agrega benefício de todos os lados. Então, acho que por isso que o Congresso da Oncoclínicas é tão importante e essa discussão nossa aqui acaba agregando mais ainda para a gente poder levar essas informações para todo mundo. Trazendo um pouco para a rotina clínica, o que a gente pode dizer que já tem de novidade, ou pelo menos pesquisas bem avançadas, até numa personalização de tratamento, que eu sei que é o que hoje os médicos estão tentando cada vez mais, Cada paciente é único, isso faz muita diferença, doutora? Falando assim de avanço, o que a gente tem e que é fundamental para o câncer de pulmão é a análise molecular. É um teste que a gente faz no material do tumor. Geralmente a gente usa o material da biópsia para se fazer esse teste e daí a gente poder escolher a melhor estratégia de tratamento, que assim como o Dr. William comentou, isso vai acarretar melhor sobrevida e melhor qualidade de vida para os pacientes. Porém, esses testes moleculares a gente já conhece há alguns anos e, claro, viemos aperfeiçoando. E o que tem de mais recente é a biópsia líquida, que infelizmente ainda a gente aplica muito pouco na prática, alguns casos específicos, porque ainda são necessários de estudos robustos aí, consolidando esse uso, e também o acesso, que a gente ainda não tem essa tecnologia amplamente disponível no nosso país. Então, são os grandes diferenciais. E o legal é que participando desses eventos científicos, na Europa, nos Estados Unidos e também vendo aqui na América Latina, o legal é que para o tratamento de câncer de pulmão, aqui no Brasil, a gente tem à disposição uma ferramenta que chama Lung Mapping. Essa ferramenta é uma junção de várias empresas farmacêuticas que eles cobrem os custos do exame molecular. Então, não são todos os países do mundo que têm isso à disposição. Então, discutindo com os colegas de outras localidades, o legal é ver que nós aqui no Brasil estamos à frente. E a gente tem essa ferramenta super importante para identificar de maneira correta a característica molecular, genética do tumor de pulmão e, em consequência, isso escolher as melhores ferramentas.
Então, hoje, no pré-congresso, nós já tivemos discussões sobre o câncer de pulmão e discussões muito interessantes que hoje a gente agora avalia. Antes a gente diferenciava entre tumores, o câncer de pulmão entre pequenas células e não pequenas células. Aí depois foi pequenas células, carcinoma espinocelular e adenocarcinoma. Então era só histologia, olhando no microscópio. E hoje a gente vê diferenciações genéticas dos tumores. E agora, aprofundando mais ainda, a gente vê combinações de mutações. Então, para decidir qual que é a melhor ferramenta para tratar o paciente, agregando assim melhores resultados, né? Pegando esse gancho aí que você falou do teste e até de acesso, acho que é importante ressaltar, aqui é um congresso que a gente tem a oportunidade de encontrar oncologistas de outras localidades do grupo Oncoclínicas, e hoje a gente tem disponível no grupo o nosso próprio teste molecular. Isso é uma grande vantagem em vários sentidos. Tanto por a gente ter um fácil acesso e, como o William comentou, sem custo para o paciente, através dessas parcerias com a indústria, e assim como uma maior agilidade no resultado do teste e uma facilidade de discutir esse resultado, porque muitas vezes a gente tem o teste na mão e uma outra grande dificuldade é interpretar. Um teste amplamente complexo, que a gente hoje em dia olha não só para a mutação específica, mas essas comutações. Hoje a gente consegue por e-mail, uma ligação, um WhatsApp, a gente discute com os patologistas que viram esse teste, o pessoal da genômica para ajudar essa interpretação e consequentemente ajudando a gente nesse manejo. Então isso ajuda bastante na nossa prática clínica. O senhor falava de um outro ponto que deve ser muito destacado aqui, que é a biópsia líquida, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente. A biópsia líquida é uma ferramenta extremamente interessante, porque a maioria das vezes, para a gente obter a célula do tumor, nós precisamos fazer a biópsia. Então, ir no local onde o tumor está, ou a metástase onde estiver, você tira um pedaço para analisar, primeiramente no microscópio e depois fazer as análises moleculares, né? Hoje o bacana é que assim, a gente tem uma ferramenta que já está em uso, né, aqui no Brasil, que é a biópsia líquida. Obviamente, a biópsia líquida permite desenvolver inúmeras ferramentas, né, até mesmo acompanhar. Eu acho que o que vai vir de novidade para a gente é acompanhar o tratamento do paciente e ficar fazendo biópsias líquidas desse paciente durante o tratamento. Isso é muito menos invasivo, né? Muito menos invasivo, e você tem a capacidade de avaliar se o seu tratamento está funcionando ou não. Porque se você iniciou o tratamento com quimioterapia oral ou, como se diz, imunoterapia, e você vai fazendo de acordo com os ciclos do tratamento essa biópsia líquida, você consegue avaliar a presença ou não de material genético do tumor no sangue. Então, houve muita discussão em descalonar os tratamentos, então diminuir os tratamentos, porque você gasta menos, se está surtindo efeito, você não precisa judiar tanto do paciente também com os efeitos colaterais. Então, a biópsia líquida vai ser uma ferramenta que vai auxiliar muito como a gente vai conduzir os casos, personalizando ainda mais os tratamentos, né? Não personalizando só a escolha do medicamento, mas também o tempo de tratamento. Então, essa ferramenta vai ser essencial para a gente, está em desenvolvimento, só que é legal, que é uma simples punção na veia, você coleta o sangue, né? Então, a gente não precisa mais levar o paciente dentro de um centro cirúrgico, num ambiente preparado para obter e cortes, né, sangramentos, tal, que a gente precisa para obter essas peças. E de uma pessoa que muitas vezes já está super debilitada, né? Agora, trazendo até para o ponto de vista do paciente, obviamente, isso já é incrível, a pessoa ter um tratamento menos invasivo, mas ter um tratamento personalizado também é outro ponto que muda até o resultado. Influencia diretamente, né, doutora? Justamente. E esse é o boom do momento, a medicina personalizada, que é basicamente isso. Você ter informações
o máximo de informações possível, informações moleculares principalmente. A gente não fica satisfeito só com o nome do tumor. Hoje em dia a gente fala muito isso. Todo tumor tem seu nome, sobrenome. Você tem até um exemplo bom de como isso acontece e diferencia o tratamento na prática, né? Justamente, é um caso assim marcante de uma paciente jovem de 50 e poucos anos, nunca fumou e veio com um diagnóstico de câncer de pulmão. Mas, como sempre, cada caso tem seus desafios. Ela veio com o diagnóstico de um segundo tumor primário, era um câncer de colo de útero, e isso acarretou em uma insuficiência renal crônica por conta desse diagnóstico. E ela não... O teste molecular, e é um ponto importante, que foi feito na biópsia, falhou por material inadequado, e a gente pode até comentar um pouco sobre isso. E eu não fiquei satisfeita, insisti em uma nova biópsia para ter esse teste, e eu não consegui ter acesso à biópsia líquida para essa paciente. Se eu não me engano, o teste falhou e a gente usou como essa estratégia a biópsia líquida, e nessa biópsia líquida veio um EGFR mutado, e que hoje permite a gente tratar com comprimido. Como essa paciente veio sintomática e eu precisava começar o tratamento, eu acabei começando quimioterapia. Mas por conta dessa insuficiência renal que ela tinha, tolerou muito mal e perdeu performance, perdeu qualidade de vida. E com esse resultado, eu troquei o tratamento dela por uma opção de tratamento em comprimido, muito menos tóxico, e a paciente teve uma evolução muito mais favorável. É incrível ver o quanto que, conforme a medicina vai evoluindo, menos doído para o paciente, pensando nas condições até que ele está de um câncer de pulmão que é tão grave, vai sendo, né? E eu acho que o objetivo, a partir de todos esses congressos, de todas as pesquisas, é tornar cada vez menos difícil, se é que é possível, mas menos doloroso, pelo menos, né? É incrível como a inovação e a eficiência traz melhores benefícios, né? Então, assim, inicialmente, na oncologia, quando eu tratava câncer de pulmão, a gente discutia benefícios de aumentar a sobrevida do paciente com câncer de pulmão avançado em 12 meses, fazendo o tratamento. Hoje, tratamentos orais, com comprimidos, você agrega muito mais benefício. Então, a gente conseguiu aprender não só curar, em muitos casos, mas doenças incuráveis a gente aprendeu a salvar a vida desse paciente. Apesar de não ter cura, mas a gente conseguiu agregar, tornar o câncer de pulmão metastático avançado em doenças crônicas. Então, os pacientes convivem com a doença, fazendo o tratamento, mas só que com a doença controlada, fazendo uma equivalência como pressão alta ou diabetes, né, que você vai tratando e fica controlado a doença. Então, isso é o mais prazeroso dentro do câncer de pulmão, que a inovação e a eficiência está trazendo isso para a gente. E se eu perguntasse para os senhores hoje qual o desafio que está sendo principalmente estudado para ser combatido, o que os senhores trariam? Acho que não é nem o estudo em si, é a ferramenta da gente levar essas inovações para os nossos pacientes, né? Se a gente fazer uma análise da nossa população, no geral no Brasil, metade tem plano de saúde, metade depende do SUS. Da minha região, que é a região norte, no Amazonas, só 15%, 10% da população tem plano de saúde. 90% da população depende do Sistema Único de Saúde. Então, além dessas inovações, novos tratamentos, eu acho que uma coisa super importante que nesse congresso a gente contempla é a discussão de saúde pública e de acessibilidade aos tratamentos, né? Então, tem um colega da Oncoclínicas, o Dr. Diogo Rosas, lá do Rio de Janeiro, que é um cara que estuda muito isso e que eu acho super bacana sempre sentar e aprender com eles, né? Então, como que a gente vai levar essas novas ferramentas que trazem tantos benefícios para a população que realmente necessita? Eu acho que isso é o mais importante. Inovação, tecnologia em favor da sustentabilidade. Perfeito. Como o nosso tema, Justo. Né? Doutores, muito obrigada pela participação de vocês. E o nosso OCCast volta daqui a pouco e nós vamos discutir os avanços no tratamento do câncer de mama. Não perca!